o que fazer com a laranja podre dentro das equipes. O que fazer quando eu não sei o que fazer com alguém da equipe. Qual é a ferramenta, o que eu posso fazer? Então hoje o assunto é equipe, engajamento e o que fazer com as laranjas podres. E aí eu quero começar falando exatamente sobre isso, assim. O que seria legal se você pudesse ter um gráfico da sua equipe? E nesse gráfico você poder identificar, assim, quem tem bons resultados, quem tem boas atitudes, quem tem maus resultados, quem tem atitudes ruins, né? O que seria legal se a gente pudesse identificar esse cenário? E aí a gente fica se perguntando assim, quais são as pessoas da minha equipe que têm resultado excelente e atitude excelente? Quais são as pessoas da minha equipe que têm atitude ruim e resultado ruim? Eu sei isso, como que eu fico sabendo disso? E aí sempre vem uma pergunta para os gestores que é a seguinte: o que fazer na hora de demitir? Quem demitir? Como tomar a decisão da demissão? E agora, nesse momento que a gente está falando na pandemia, muitas empresas tiveram que reduzir custos e tiveram que tomar essa decisão da demissão. Então, como fazer isso de uma maneira organizada, usando uma ferramenta que te garanta algum controle desse processo? E aí existe uma ferramenta que a gente pode colocar a equipe no gráfico. E como que seria legal a gente colocar a equipe no gráfico? Como que seria bacana se no momento que eu tivesse que tomar uma decisão, eu tivesse certeza de quem são as pessoas que nesse momento eu poderia abrir mão dentro da minha equipe e quem são as pessoas que eu não poderia abrir mão. E aí tem uma questão que sempre vem à tona, né? Sempre existe em qualquer equipe o que a gente chama de laranja podre. E aí a gente fica conversando com os gestores e os gestores sempre trazem essa preocupação. Bom, o que eu sei que essa pessoa, quantas vezes eu já ouvi isso, né? Eu sei que essa pessoa é péssima, que essa pessoa tem um comportamento péssimo, que ela reclama, que ela é fofoqueiro ou fofoqueira, que ele não chega na hora, que ele não é pontual, né? Então, mas é uma pessoa que me dá muito resultado, é uma pessoa que vende muito, é uma pessoa que traz resultado para a empresa. E aí nessa dualidade, né, entre o resultado e a atitude, uma alternativa é fazer um gráfico, justamente com relação a isso. No Y, né, do gráfico, a gente coloca o resultado e no X a gente coloca a atitude. E se a gente colocasse uma escala, por exemplo, vamos pegar a funcionária Luciene, a gente vai colocar ela numa escala de ruim a ótimo. Que classificação eu daria para a atitude da Luciene? E o resultado da Luciene? De ruim a ótimo, que classificação eu daria? E aí a gente tem o seguinte, se a gente fosse classificar os funcionários, as pessoas da equipe, as pessoas que trabalham com a gente, o nosso grupo de ruim a ótimo em resultado e de ruim a ótimo em atitude, provavelmente nós íamos identificar assim, muitas pessoas com atitudes ótimas e com resultados ótimos. E quem são essas pessoas, né? Se eu colocar o gráfico assim, quem são as pessoas que estão aqui, ou seja, com resultado ótimo e com atitude ótima? Essas pessoas são 20% das empresas. E esse 20% das empresas são os coordenadores, os supervisores, os gerentes, as lideranças dentro das empresas. São as pessoas que vestem a camiseta.
E aí eu tenho aquelas pessoas, né? Vou voltar para o meu gráfico aqui, né? Resultado, tá aqui, e aqui tá a atitude. E aí eu tenho aquelas pessoas que, colocando numa escala de ruim, né? Aqui tá o meu 0, de ruim até ótimo, eu tenho as pessoas que estão aqui, né? Que são as pessoas que têm uma atitude ruim e um resultado ruim. Essas nenhum gestor tem dúvida. A pessoa que tem um comportamento ruim, um resultado ruim, normalmente ela é desligada da empresa. Agora, o que eu faço com as pessoas que estão aqui no meio do gráfico? Ou seja, as pessoas que têm um resultado intermediário e uma atitude boa, por exemplo, e uma atitude ótima. A pessoa tem atitude, mas o resultado dela ainda é intermediário. Essa pessoa eu posso treinar. E eu posso treinar como, e eu já vou explicar como. Como que eu identifico quais são os gargalos de treinamento para essa pessoa? Já vou falar sobre isso, mas eu quero voltar lá no gráfico e falar o que eu faço, e esse é o maior problema das empresas, o que eu faço com a pessoa que tem resultado ótimo e atitude péssima, ou seja, a pessoa que está aqui no gráfico. O resultado dela é ótimo, ou seja, ela vende, ela fatura, ela bate meta, mas a atitude dela dentro da equipe é péssima. A pessoa é fofoqueira, a pessoa é reclamona, a pessoa não chega no horário, a pessoa faz confusão com a equipe, a pessoa cria atrito, gera conflito. O que a gente faz com essa pessoa? Essa pessoa, por esse método, teoricamente, nós deveríamos demitir. Por que nós deveríamos demitir? Porque essa pessoa é o que nós chamamos no popular como a laranja podre da equipe. E o quanto que uma laranja podre pode influenciar no comportamento da equipe. Uma pessoa que tem um resultado alto e um comportamento ruim, ela pode mostrar para a equipe que, olha, não tem problema ter comportamento ruim, não tem problema ser inadequado, não tem problema assediar, não tem problema ser fofoqueiro, não tem problema criar conflito, basta trazer resultado. E isso gera um estresse coletivo, gera conflito dentro da empresa, gera conflito para os gestores, gera problema. Então, qual é a solução? O desligamento. Pessoas que têm alto resultado, mas comportamento ruim, teoricamente, pelas ferramentas de gestão, deveria ser demitida. Mas por que elas não são demitidas? Pela falta de coragem dos gestores, pela falta de ferramentas dos gestores, pela falta de acompanhamento da gestão desses funcionários. O que é melhor para um sistema de gestão? Nós ficarmos com os funcionários que têm comportamento ótimo ou bom e resultados intermediários ou ótimos, porque esses funcionários nós podemos treinar. Esses funcionários estão abertos a treinamento. Agora, quem tem comportamento ruim, vamos pensar nessa pessoa que tem um resultado ótimo e um comportamento ruim, por exemplo, que é uma pessoa que se acha prepotente, que acha que sabe tudo. Essa pessoa, ela vai para o treinamento com uma marra, ela vai para um treinamento dizendo, olha, eu nem sei por que eu tô aqui, porque eu não preciso estar aqui, eu dou resultado. Então esse é o ponto, essa pessoa influencia os demais no comportamento ruim, e por isso seria interessante que fosse desligado, mas para isso os gestores têm que ter coragem, né, para fazer isso acontecer. Mas aí vem um outro ponto que eu queria voltar, a questão do treinamento. Então, as pessoas que eu tô ali no intermediário bom e ótimo, e que eu posso treinar, como que eu identifico os gargalos de treinamento? Com uma ferramenta muito simples, que isso pode ser feito, que é o gestor utilizar a sua SWOT. O que ele pode fazer? O que é a SWOT? Conhecida como FOFA também. Você pode fazer e identificar quais são
os pontos fortes da sua equipe. Quais são os pontos fortes? E você pode fazer isso para cada pessoa da equipe. Quais são os pontos fortes da equipe? Quais são os pontos fracos? Quais são as oportunidades que você tem com essa equipe? Qual é a ameaça que você tem? Você pode fazer isso individualmente. Então, eu vou pegar lá a Luciene, por exemplo, a Luciene tem uma atitude boa e tem um resultado intermediário. Então, eu quero investir em treinamento para a Luciene. Então, deixa eu pegar e fazer uma SWOT da Luciene. Então, eu vou sentar, eu, gestor, e vou fazer. Quais são os pontos fracos da Luciene, né, para o meu negócio? Quais são os pontos fortes? Quais são as oportunidades que eu poderia desenvolver na Luciene e quais são as ameaças? E a partir daí eu posso executar e organizar um treinamento efetivo para a Luciene e para a minha equipe como um todo. Então, posso fazer isso na equipe e depois individualizar as pessoas. Então, hoje, na nossa live reunião, né, que nós vamos mudando aqui, todos os dias agora nós temos uma pauta, e a pauta de hoje foi o que fazer com a laranja podre, né? O que poderia acontecer se eu tivesse um gráfico da equipe, e o que nós falamos hoje foi em colocar as pessoas da sua equipe num gráfico em que eu tenho resultado no Y e atitude no X, e dividir e escalonar, fazer um gráfico das pessoas escalonando por ruim a ótimo de resultado e ruim a ótimo de atitude. Então, se eu fosse pegar, por exemplo, um funcionário, vou falar da Luciene, quanto que a Luciene é de ruim a ótimo em atitude? Ah, ela é boa em atitude. Quanto que a Luciene é de ruim a ótimo em resultado? Ah, ela é intermediária. Então, a Luciene é intermediária e tem boa atitude. O que eu faço com a Luciene? Eu treino. Agora, a Luciene é excelente em resultado e excelente em atitude. O que eu faço com a Luciene? Promovo. Né? A Luciene provavelmente pode ser uma liderança importante para o meu negócio. A Luciene é ruim em atitude e ruim em resultado. O que eu faço? Eu demito. A Luciene é intermediária em atitude e intermediária em resultado. O que eu faço? Treino, identificando a partir da matriz SWOT, que identifica quais são as forças, quais são as fraquezas e as oportunidades do funcionário, identifica os gargalos de treinamento, e aí a gente pode desenvolver perfeitamente as pessoas. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa boa reunião de hoje e que o assunto foi o que fazer com a laranja podre, e eu quero deixar um questionamento hoje nessa live. O que vocês vão fazer com a laranja podre que tem no negócio ou na equipe de vocês?